A segunda temporada de Ninguém Quer veio trazendo mais questões atrapalhando o relacionamento da Joanne e do Noah. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a segunda temporada de Ninguém Quer, que está tão boa quanto a primeira. Eu acho que eu não cheguei a fazer vídeo sobre a primeira, mas então vamos falar sobre essa segunda temporada. A gente vai falar sobre ela com spoilers, ok? Já deixo avisado logo aqui. Então, caso você ainda não tenha assistido aí Ninguém Quer, não perde seu tempo, assiste na Netflix a primeira e a segunda temporada, que é uma série muito gostosa de assistir mesmo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ficar por dentro das novidades que tem aí de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que eu sempre tento trazer vídeo pra vocês das novidades o quanto antes. E também deixe seu like aqui nesse vídeo, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar. Ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. Nas minhas redes sociais também tô sempre falando aí com vocês sobre as novidades. Tem muito mais conteúdo lá do que aqui, eu acho, inclusive. Vai ter vídeo aí sobre a Premiere de Wicked. A gente vai falar bastante sobre o Wicked por lá, sobre Stranger Things também. Então já me acompanha por lá também. E agora vamos falar então sobre a segunda temporada dessa série. A segunda temporada vai continuar explorando o relacionamento da Joanne e do Noah, que estavam vivendo uma verdadeira lua de mel, mas ainda tem questões que vão atrapalhar o relacionamento deles, como todas as questões familiares, questões ideológicas, a religião, e ainda mais com a entrada de novos personagens. Ninguém Quer foi uma boa surpresa pra mim ano passado, uma série que eu acho que eu não tava dando nada, e eu acho que nem acabei fazendo vídeo sobre a primeira temporada, que final de ano sempre tem muita coisa, muito conteúdo, muita novidade, né? Muito filme, muita série pra gente falar, então às vezes acaba não dando conta de tudo. Mas foi uma boa surpresa, porque eu gosto muito que Ninguém Quer. É uma série levinha, ela é uma série bobinha, ela vai pra um lado aí de comédia, mas ao mesmo tempo eles conseguem trabalhar, né, sobre assuntos. Eu ia falar assuntos mais sérios, mas eu não sei se são mais sérios, mas eles são um pouco mais maduros, até porque os personagens aqui os protagonistas, os personagens da série de forma geral, eles também já são mais velhos. Todos eles aí têm numa faixa etária de 30 anos, 30 a mais. Então a gente vê essa parte de relacionamento para pessoas, né, dessa faixa etária, que é uma faixa etária um pouco mais velha, diferente do que a gente está acostumado a ver, ou pelo menos que, como eu falei de séries bobinhas, essas séries que são mais clichês, eu falo muito sobre elas por aqui, mas a maioria delas realmente vai para esse lado de terem 20 anos, tá no colégio, enfim. E essa é uma série que ela foge um pouco disso nesse ponto, né? Ela vai realmente para esse lado de trabalhar relacionamentos mais velhos, relacionamentos mais maduros, e que a gente tem outras questões que estão ali para serem discutidas no relacionamento deles, como questão de casamento, como questão de religião, como filhos, como morar junto e muitas outras coisas. Então essa segunda temporada de Ninguém Quer, ela vai continuar trabalhando isso, e eu acho que eles conseguiram dar mais espaço, inclusive, para outros personagens, para desenvolver, para aprofundar no relacionamento de outros personagens da série, além do relacionamento do Noah e da Joanne. Para essa temporada a gente tem vários outros assuntos, além da religião, que vão estar bem presentes e vão ser conflitos, né, para o Noah e para a Joanne resolverem ali no relacionamento deles. E eu acho que eu queria começar falando aí da participação da Leighton Meester, que é nada mais nada menos do que na vida real ela é a esposa do Adam Brody, entendeu? Que é um dos nossos protagonistas aqui. Então, eu gostei muito de ver eles dois, eles não fazendo um casal. Tem até uma tiração de sarro aí no episódio que ela aparece, que a Joanne fala que a personagem, né, da Leighton, a Abby, é muito bonita. E o Noah olha e fala, e ela não faz o meu tipo, meio que assim, mas ela é a esposa dele na vida real. Então, é meio que uma tiração de sarro aí, uma piadinha que eu achei muito legal. Mas o ponto que eu queria trazer, então, é que a gente vai ter a Abby, né, que vai ser essa personagem da Leighton Meester, e ela também ela tem uma religião judia, inclusive ela chamou o Noah como rabino para meio que fazer o batizado, não é batizado, é para falar o nome, né, da filha deles, e enfim. E a questão toda é que essa personagem, a Abby, ela é uma antiga rival de infância inimiga da Joanne, que quando elas eram crianças, elas eram amigas, aí eu não lembro exatamente o porquê. A Abby meio que foi dormir na casa da Joanne, ela se revoltou e cortou o cabelo da Barbie favorita da Joanne. Basicamente isso. E aí a Joanne e a Morgan ficaram com ressentimento disso durante todos esses anos, e elas vão pra essa festa, eu esqueci qual é o nome dessa celebração aqui no judaísmo, mas
De qualquer forma, acho que vocês entenderam, né? Obviamente que a Joanne vai acompanhando o Noah, já que ele é tipo o padre, né, aqui dentro do judaísmo. Se dá pra gente fazer uma leve comparação, eu também não entendo muito da religião, tá, gente? Mas é só pra gente falar assim por cima. E depois, no final das contas, ela acaba também convidando a Morgan, enfim. Mas elas vão meio com sangue no olho de, tipo, vingar uma questão e que, ela cortou o cabelo da Barbie da Joanne quando era criança e nunca admitiu. E eu gosto muito desse episódio, porque esse é um episódio que a Joanne começa a ter noção do que ela realmente quer. E eu acho muito, muito interessante, porque realmente, eu acho que às vezes a gente fica muito tempo, a gente passa muito tempo da nossa vida ficando com ressentimento de uma coisa que outra criança fez quando a gente era criança, sendo que, na verdade, muitas vezes aquela outra criança ela nem sabia exatamente o que ela estava fazendo, sabe? A Abby, muito provavelmente, não cortou o cabelo da Barbie por maldade, por ser uma pessoa ruim, mas é o que ela fez naquele momento, e às vezes ela nem tinha noção do que ela estava fazendo, sabe? Ela nem tinha noção, às vezes, do quanto a Joanne realmente gostava daquela Barbie. E eu gosto muito da Joanne começando a olhar isso, falando que isso já não tem mais importância, sabe? Porque é isso, quando a gente cresce, a gente vai para uma vida adulta, você começa a viver outras coisas, você olha para algumas questões que antes te deixaria triste, ia te atingir, ia te magoar, enfim. Você olha para essas situações e fala, não, peraí, isso aqui já não tem mais importância, isso não tem mais relevância, que é exatamente o que a Joanne fala. E muitas vezes a gente acaba ficando com um ressentimento muito grande, né, daquela pessoa, porque quando ela era criança, lá na escola, ela me fez tal coisa, você fica com ressentimento, você não quer mais falar com ela, você perde contato, e às vezes você acaba perdendo a oportunidade até de ter uma amizade muito legal, é uma pessoa que te admira muito, assim como a Abby, quando vai falar com elas, fala pra elas, meu, eu gosto muito do podcast de vocês, elas estavam, assim, eu sinto que a Joanne e a Morgan, nesse momento, elas estavam com um pouco de inveja ali da vida da Abby, porque a Abby virou uma influenciadora, e enfim, que fala sobre malhar, ela tá bonita, não sei o quê. E na verdade a Abby meio que fala que ela nem gosta assim, de ser influenciadora. Mas ela é porque é o que paga as contas dela, é o que tá dando dinheiro para ela poder sustentar a família dela. Mas não é uma coisa que na verdade ela queria, e na verdade ela gosta muito do podcast das duas. Então eu gosto muito desse episódio, eu gostei muito desse episódio, justamente falando sobre isso. E aí isso entra também um pouco pro relacionamento do Noah e da Joanne, porque é nesse momento, dentro do quarto da filha da Abby, que a Joanne olha e fala, percebe que, na verdade, ela quer ter isso. Ela também quer casar, ela também quer ter filhos, e que muitas vezes a gente, às vezes, ficou a vida toda falando, eu não quero isso, eu não vou querer isso pra minha vida. Só que a Joanne muda de opinião, né, quando ela realmente passa a viver isso, ela passa a ter um relacionamento bom, saudável com o Noah. E a vida realmente também é isso, né? A gente muda de opinião, porque às vezes a gente acha que vai ser de uma forma e quando você tá vivendo aquilo, você olha e fala, não, eu acho que eu também quero isso. E a Joanne tem esse insight, né? Tem esse negócio na cabeça dela, essa mudança, quando ela vê tudo isso ali na Abby, e ela percebe que na verdade ela também quer casar com o Noah, ela também quer ter filhos. Tudo que ela renegou a vida toda dela, na verdade, é o que ela quer. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem porque a gente cresce, a gente amadurece, como eu falei, a gente começa a viver experiências novas e a gente acaba realmente mudando muito de opinião, que uma coisa que a gente tinha uma opinião, depois você cresce e olha, né, de outra forma. A Joanne e o Noah nessa temporada, eles já estão vivendo uma outra fase, né, do relacionamento deles, que como eu falei, na primeira temporada a gente viu muito mais uma lua de mel. Claro, tinha alguns empecilhos, como sempre teve e sempre vai ter dentro de séries, sempre vai ter dentro de relacionamento. Tinha, que era principalmente a questão do Noah ser rabino, né, dele querer se tornar o rabino ali do templo dele, e enfim. E a Joanne, por não ser judaica, não ser judaica, enfim, por ela não ser da mesma religião, não poderia se casar com o Noah. Então, a gente tem algumas questões na primeira temporada, mas eles estavam numa fase ali mais lua de mel. E para essa segunda temporada, eu sinto que eles vêm para viver uma outra fase do relacionamento deles. Que aí é a fase que você começa a realmente conviver com a pessoa, né? Então eles começam a dar jantar para os amigos deles, para poder reunir todo mundo e ver como é que vai se sair, como é que vai sair a conversa, entrosar ali todo mundo. Tem, por exemplo, o primeiro dia dos namorados deles juntos, que também foi um episódio que eu gostei, porque o Noah faz ali com a Joanne absolutamente as mesmas coisas que ele tinha feito com as ex dele.
ele dá os mesmos presentes, ele planeja os mesmos passeios. E aí, claro que quando a Joanne se liga nisso, né, por causa do colar que ela recebe com o nome dela, que ela repara que foi o mesmo que a Rebecca recebeu, ela se liga nisso e ela fica chateada, obviamente, porque você não quer ser, né, você não quer ganhar, ter os mesmos passeios com o seu namorado, atual namorado, com o que ele fazia com a ex dele. Ninguém quer isso. Então aí a gente tem a Joanne olhando e falando pra ele. E eu acho que o que eu gosto, principalmente aqui nessa relação do Noah e da Joanne, é que a gente, por estar vendo um relacionamento mais maduro, com pessoas mais velhas, a gente vê que eles não têm medo de conversar, sabe? Eles olham e eles realmente falam sobre o que tá dando problema, o que tá dando errado no relacionamento deles. Como esse episódio do Dia dos Namorados, que a Joanne olha pra ele e fala: você fez a mesma coisa comigo que você fazia com todas as suas outras ex. E o nosso relacionamento é outro relacionamento, né? Eu acho que esse é o ponto principal desse episódio. Que deles entendendo, principalmente o Noah, que ele tá em um outro relacionamento, é outra pessoa. E muitas vezes os presentes, eles mudam muito, né? O valor, o tamanho do presente que você vai dar pra pessoa. Porque pra Joanne, ela não precisava ter ganhado um monte de coisa dele. Pra ela, simplesmente, o fato dele ter comprado... Ele tinha só uma mesinha do lado da cama dele e ele ter trocado por uma cabeceira mesmo, maior, pra Joanne poder colocar todas as coisas que ela usa. Poder colocar piranha, garrafa de água, os produtos dela de skincare, enfim. Isso pra ela já mostra o quanto ele se importa com ela, sabe? Ele não precisa fazer coisas grandiosas. A mesma coisa com o Noah, porque a única coisa que o Noah pede pra ela nesse Dia dos Namorados é: você me deu presente, você não me escreveu um cartão, eu quero um cartão. Então, eu acho que também tem essa parte deles entendendo que eles estão em um relacionamento com outras pessoas e que vão ser relacionamentos diferentes. Os presentes também, né? A forma de você dar presente, porque aqui a gente vê que eles se ligam muito mais nessas coisas que são simples, que são pequenas, mas que para eles têm um valor afetivo muito grande. Gosto muito também que aqui no relacionamento deles, eles colocam em pauta sobre a questão do podcast da Joanne, porque em um dos podcasts a Joanne falou justamente dessa mesinha, que a mesinha que tem do lado da cama do Noah era muito pequena e não cabia todas as coisas dela, e ele acaba ficando sabendo desse jeito, só que no tempo tá todo mundo falando, enfim, ele olha e fala: eu queria talvez que você fosse um pouco mais reservada sobre o nosso relacionamento, não falasse muito sobre isso no seu podcast, e a Joanne respeita muito isso. Eles também têm a conversa de começarem a ser realmente sinceros um com o outro, de como foi o dia deles, o que aconteceu, que é naquele episódio que a Joanne, eu acho que ela briga com a Morgan, porque a Morgan ficou noiva do Andy, né, do Dr. Andy, mas a gente vai falar dessa parte ainda. E aí tem, no mesmo episódio que o Noah tá ali falando, eu acho que era sobre o templo, né, novo, que ele não gostou tanto assim do templo novo, e ele tá falando pra ela que ele adorou, sendo que não é a verdade. Então ele tem um momento deles olhando e falando: pera, a gente também tem que ser muito sincero um com o outro, não tem por que a gente ficar mentindo, né? Que, claramente, né, o Noah vai pra esse outro templo porque ele vê que que ele estar com a Joanne lá vai ser muito benéfico pro relacionamento deles, porque eles aceitam a Joanne, mesmo ela não sendo da mesma religião, mesmo ela não seguindo o judaísmo. E ele vai pra lá, ele troca de religião, ele troca de templo, só que aí no final das contas ele talvez não seja assim como ele queria, porque é um templo mais moderno, e ele vê que ele não se encaixa tão bem ali, talvez, né? Porque no final, até o final da temporada, ele continua ali dentro daquele templo, mesmo ele seguindo muitas coisas diferentes do que o Noah pensa, ele continua ali, e eu senti que foi principalmente por causa disso, porque ali a Joanne é muito mais bem aceita. Inclusive, esse é um momento também que eu gostei da temporada, é que o Noah fala, é um dos feriados aí que vai ter, e aí a mãe do Noah convidou ele, obviamente, tal, fala: você não vai? Ele olha e fala: não, você não convidou a Joanne é minha namorada, e se ela não for, eu também não vou. Que realmente, quando você começa a ter um relacionamento sério, é exatamente isso, né? Você olha e fala: se a pessoa, ele é meu namorado, ele é meu companheiro, minha companheira, se não for comigo, eu não vou. Então, eu gosto também desse momento. Assim, teve um episódio que eu senti um pouco que a Joanne ficou um pouco dependente ali do Noah. Que foi o episódio que ele pediu pra se recolher mais um pouco, né? Pra ele ficar, ter uma noite sozinho, pra ele poder se preparar pra festa que ia ter, pro evento que ia ter ali da religião dele lá pra batizar, pra falar o nome ali da filha da Abby. E aí eles dormiram em casas separadas, e deu pra ver muito bem que a Joanne, ela não sabia o que fazer,
sabe? A gente vê ela fazendo várias coisas diferentes, ela mandando várias mensagens e ficando meio frustrada porque ele não respondeu. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei e falei, eu sinto que, ela sentiu muito, mas eles, às vezes, precisam desse tempo, sabe? Às vezes você precisa de uma noite ou pra ficar sozinho, ou pra ter outras experiências, sabe? Às vezes eu acho que até é muito saudável. Eu não tô em relacionamento nenhum, nunca tive um, mas assim, de namoro, né? Mas, por exemplo, se a gente fala aí num relacionamento de amizade, é até muito saudável, né? Pra vocês também terem coisa pra trocar, ter experiência pra trocar. Então, apesar da Joanne não ter gostado muito, Noah também fala que ele não dormiu muito bem naquela noite. Eu acho que foi importante pros dois também terem essa noite dormindo separados. E a principal questão, né, mas nesse relacionamento deles nessa temporada, muito maior, eu acho, do que a religião, é principalmente porque a Joanne já tá imaginando eles dois morando juntos. E o Noah não tá vendo isso. O Noah não tá querendo morar com ela nesse momento. Que, inclusive, vou falar, eu comecei a temporada achando que eles já estavam morando juntos, tá? Porque quando eles deram quando eles deram o jantar, que eu acho que foi na casa do Noah, aí ela colocando todas as coisas na mesa, como se, tipo, eles já morassem juntos, sabe? Então, pra mim, foi meio que opa, eles ainda não moram juntos? Como assim? Mas a gente tem essa questão que é o maior empecilho deles, né? Principalmente no final da temporada. Porque o Noah olha e fala que meio que ele não pode ter muita certeza se ele vai, não pode morar junto ainda com ela, porque não tem certeza se ela vai se converter ao judaísmo. E a gente tem, novamente, essa questão vindo aí de religião, que é muito presente. Eu acho que faz sentido, sabe? Até porque a gente é um outro tipo, uma outra, não, eles têm outros costumes que eu não posso falar porque eu não sigo também, mas a gente sabe que eles têm outros costumes, então é uma coisa que a gente sempre viu muito presente ali entre eles. O Noah sempre tenta arranjar uma solução, né, para isso. Eu acho que a Joanne, ela também se esforça muito, a gente vê ela estando presente em tudo, lá olhando, falando, mas eu quero sentir que eu realmente devo me converter, e ela não sente isso. E eu gosto muito, inclusive, do diálogo que ela tem com a Esther no último episódio, porque a Joanne fala, ai, eu terminei com Noah, agora eu vou ter que deixar de lado todas as tradições do judaísmo e tal. E a Esther olha pra ele e fala, não, você na verdade é muito judia, né? Você é muito judia. Porque olha ela pega várias atitudes, vários modos como a Joanne age e fala, isso aqui é você seguir o judaísmo, isso é você ser judia. Então ela já ela só nunca se tocou, porque ela tava tão focada em ficar procurando uma questão de, eu senti, agora eu senti, não, agora foi, igual acontece com a mãe dela no episódio, que ela nem se ligou, que às vezes você não sente, mas as ações que você tem já fazem você essa parte daquela religião. Eu achei, inclusive, que durante a temporada a gente ia ter muito mais a mãe do Noah atrapalhando o relacionamento deles, e a gente quase não teve isso. Então tem várias dessas questões da religião deles também, que eu acho legal, sabe, trazerem aqui pra série, porque é diferente do que a gente costuma ver nessas séries clichês, nessas séries de romance. Eu gostei muito, inclusive, da relação da Joanne com a Esther e com a Morgan. Quer dizer, a Morgan é a irmã dela, mas essa relação, né, das três eu achei muito legal. Assim que elas começam a desenvolver, principalmente porque tem muitos desses diálogos da Joanne com a Esther que é muito legal e é muito importante, porque elas namoram, né, irmãos, elas estão estão num relacionamento ali, uma com cada irmão. Então eu acho que era um momento importante, sabe, delas se darem bem, elas conversarem. E eu gostei muito, sabe, da relação delas. Achei muito legal, que foi mais desenvolvido, foi mais mostrado. Falando ainda um pouco mais dessa parte de religião, eu gosto como eles trazem, porque, por exemplo, a gente tem o momento do Noah conversando com o Sasha, que é o irmão dele. E aí o próprio Sasha fala pro Noah, porque o Noah tá meio que colocando uma pressão tão grande na Joanne, sabe, também. Ele não quer demonstrar, mas ele tá colocando um pouco de pressão na Joanne de tipo, se você não se converter, a gente não pode ficar junto. E o Sasha também olha pro Noah e fala, é que eu já nasci nessa religião, eu sigo ela, mas se eu não tivesse uma religião, eu também não sei se eu seguiria o judaísmo, eu não sei se seria a melhor opção, eu também nunca pesquisei, estudar, ver sobre outras, então ele meio que não julga a Joanne, e eu gosto de como eles trazem essa discussão aqui pra série. Eu falei que nessa temporada eles exploraram bastante outros casais, né, outros enredos, outros relacionamentos, e como eu citei a Esther, citei o Sasha, vamos falar do casamento deles, que o casamento deles vai estar bem em crise, né? Tava bem em crise nessa temporada.
Eu acho que sempre foi muito nítido que, na verdade, o casamento deles nunca foi muito por amor, realmente, sabe? E aí eles mesmos, eu acho que é a Esther mesma que fala pra ele, fala pra Joanne, ou fala pra alguma... Ah, não, fala, acho que é pra Rebecca. Que ela e o Sasha se casaram porque ela engravidou, porque eles vão ter um filho. Mas não porque necessariamente eles realmente se amavam. Eu acho que durante a temporada a gente tem muito os dois tentando fazer dar certo, tentando fazer uma conexão que eles já tiveram, fazer essa conexão voltar, só que acaba não resolvendo, né? Porque a gente vê que os dois perderam muito o encanto um pelo outro. A Esther não liga muito pro Sasha. Inclusive, acho que muitas vezes o Sasha tá muito mais entregue nessa relação, querendo fazer muito dar certo, e a Esther já meio que largou de mão. Que no final, eu acho que essa perda de conexão dos dois, eu acho que esse encanto que sumiu do casamento deles realmente acaba sendo maior, todas as desavenças, todos os pontos contras, porque no final das contas a Esther pede realmente o divórcio ali do Sasha. Eu fiquei um pouco sentida com ele, tá? Nesse episódio que ele fala do negócio do jiu-jitsu, eu fiquei um pouco sentida, porque ele é um personagem, gente, ele é um personagem tão querido, de verdade, ele tem um coração muito grande, eu gosto muito dele. Durante a temporada inteira, tudo que todo mundo precisa conversar, precisa falar, é atrás do Sasha que eles vão. O Sasha dá sempre o ombro dele, amigo, pra todo mundo, e aí ele convida todo mundo pra ir ver ele lá no jiu-jitsu, e ninguém nunca vai, sabe? Tipo assim, ninguém tá nem ligando, porque tá todo mundo se preocupando só com o seu próprio problema, não tá nem ligando pra ele, nem se importando com as coisas que ele faz. Fiquei um pouco sentida com ele nesse ponto. Eu queria muito ver ele com a Morgan, tá? Porque eu acho que eles iam funcionar super como um casal. Eu acho que desde a primeira temporada é muito nítido que eles têm uma química muito boa, eles têm uma conexão muito boa, eles se entendem muito bem, né, nas conversas, enfim. Eu ia gostar muito de ver eles juntos. Imagina só, as duas irmãs também namorando com os dois irmãos. Ai, gente, ia ser maravilhoso. Mas eu ia gostar muito de ver eles dois juntos, porque, ai, é um casal que eu preciso ver, sabe? Mesmo que no final o Sasha volte pra Esther. Porque ele mesmo já falou, se qualquer momento ela olhar pra ele e quiser ele de volta, ele volta. Mesmo que ele volte pra ela, eu queria muito ver algum momento dele com a Morgan, porque eu acho que ia ser maravilhoso demais. Falando da Morgan, gente, o que é a Morgan nessa segunda temporada? De verdade. Porque assim, ela simplesmente começa a namorar e depois ela noiva como terapeuta dela. E eu acho que o pior disso tudo é que ela não tá enxergando o problema nisso, sabe? Ela tá achando lindo, maravilhoso, e ela tá olhando e falando, ai, nossa, mas ele me entende, ele conhece todos os meus pontos fracos e não sei o quê. E a Joanne olha e fica meio, é claro, ele é seu terapeuta, você sempre contou as coisas pra ele, mas o que você sabe dele? Tipo, ela começa a namorar com ele, noiva com ele, e ela não tá sabendo nada, ela não sabe nada, nem quem ele é, ela não sabia, por exemplo, inclusive, é um padrão dele, pelo visto, se relacionar com as pacientes dele, porque depois eles encontram com uma ex dele, que também foi paciente dele. Além disso, também ela descobre depois que ele tem um irmão gêmeo, tipo, ela nem sabia, ele nunca nem se preocupou em contar pra ela, sabe? Então, tem muitos problemas nessa parte. Eu acho muito engraçado que a Joanne tenta alertar a Morgan e a Morgan não enxerga. Também tem essa questão, né, de às vezes você tá tão encantada com uma pessoa, com o jeito como a pessoa te trata, com o relacionamento que você tem com ela, que na verdade você não olha aquilo como realmente é. E qualquer pessoa que te fale de fora, você não acredita, né? Porque você olha e fala, o que você sabe, enfim. Então, tem toda essa questão da Morgan com o Dr. Andy, e no final das contas também ela acaba separando dele, né? Graças a Deus, porque assim, ela também começa a olhar e falar, pera, eu não conheço nada desse homem, eu não sei quem é ele, tem várias atitudes dele, depois que ela olha e fala, não tô gostando disso aqui que ele tá fazendo. Então, tanto que, por exemplo, quando ela tenta terminar com ele, ele olha pra ela e fala, não, é só um medo seu. Eu tava tipo, mano, como assim? Não é isso. Eu gosto que nesse ponto, inclusive, tem uma participação bem importante da mãe delas, né? Da mãe da Morgan e da Joanne nessa história, que é o momento que a mãe delas vai lá dar o conselho pra Morgan no dia do noivado e falar, você quer terminar com ele? Então termine com ele, porque é meio que assim, a mãe delas sempre quis também ter terminado com o pai delas há muito tempo. Pelo que eu entendi, ela não queria nem ter casado com ele, só que por medo de, eu nunca vou encontrar uma pessoa melhor e não sei o quê, ela acabou ficando com ele, ficou presa e meio que ela já não é mais feliz. Tanto que depois eles até se divorciaram. Porque não era o relacionamento, não era o casamento que ela queria, sabe?
Então, a mãe delas tem vários problemas também, né? Ela é uma pessoa bem problemática. O pai delas também. Mas eu acho que nessa parte era muito importante pra Morgan ver que também não era uma implicância da Joanne, né? Na verdade, a Joanne tava falando a verdade ali pra irmã e ela não queria acreditar. Eu gosto muito da relação da Morgan e da Joanne. Não passo pano que a Joanne ela foi muito babaca no momento ali na cena que a Morgan vai escolher o vestido de noiva dela e a Joanne resolve experimentar. Também ele falou, vou experimentar aqui um vestido. Eu fiquei meio, mano, não se faz isso, né? Ainda mais sendo sua irmã, você não prova vestido de noiva no mesmo dia que a noiva em si, né? Pelo amor de Deus. Mas eu gosto da relação delas de irmã e eu gosto da Joanne sempre ser muito sincera sobre os sentimentos dela, sabe? Com todo mundo, na verdade. Com o Noah, com a Morgan. Eu gosto muito que ela é muito sincera. E realmente, eu não sei se você que tá assistindo tem irmãos, mas às vezes quando você tem realmente irmãos, independente dele ser mais velho ou ser mais novo, você se compara muitas vezes, né? Você olha e fala, nossa, mas meu irmão já tá com tantos anos e olha onde ele tá. Parece que ele passou na minha frente, parece que eu tô ficando pra trás. Que é uma sensação que a Joanne tem nessa temporada. Quando ela vê que a Morgan começou a namorar, já tá noiva, já não tá não sei o que, e a Joanne ainda tá enfrentando os problemas do relacionamento dela pra talvez casar, talvez ter filhos, porque antes disso tem toda a parte de religião pra ser enfrentada. Ela olha e fala, pera, eu que tinha um relacionamento antes, eu não casei ainda? Como assim? E se sente deixada pra trás, né? Isso é uma coisa muito comum entre irmãos, mas ao mesmo tempo eu gosto muito da relação das duas, muito de como ela é mostrada, de como ela é explorada, mostrando que sempre tem desavenças entre irmãos, sempre tem brigas, sempre tem coisas, mas no final das contas é muito aquela sensação de que elas estão sempre ali uma pra outra. Você pode estar, tipo assim, brigado com seu irmão, mas se alguém falar torto pra ele, você vai lá e você vai enfrentar, sabe? Você não vai deixar. E é exatamente isso que é uma relação de irmãos, e eu gosto muito de como eles mostram isso aqui na Morgan e na Joanne. E aí, pra finalizar, então, assim, eu gostei muito de tudo que a gente teve na temporada, de como as coisas foram desenvolvidas, os temas que eles trouxeram, e a cena final, o jeito que acabou, eu fiquei... É sério que a temporada acabou desse jeito? Que o Noah e a Joanne se separaram, né? Tinham terminado ali no noivado da Morgan. Eles terminaram, aí depois que a Esther tem uma conversa. Aí depois que os dois têm conversa com o Sasha e com a Esther, falando, ó, eu acho que vocês estão dando importância muito grande pra uma coisa que talvez não seja mais importante. Né? E a Joanne também reconhecendo que, na verdade, ela já é judia, as ações dela já fazem ela seguir o judaísmo, e enfim. E aí o Noah também notando que ele tá dando muita importância pra uma coisa que talvez não seja tão importante assim, ou tem outras coisas, sabe? Pra ele também se atentar, pra ele levar em consideração, principalmente de, você quer acordar amanhã e tá sem a Joanne? Você não vai gostar, sabe? Meio que assim, você vai acabar se arrependendo da decisão que você tá tomando. E aí, depois disso, os dois correm um pro outro, se desencontrando, obviamente, porque isso aqui é uma comédia romântica, né? Então tem que ter esse negócio dos dois correr um pro outro e, na verdade, se desencontrarem no meio do caminho. E aí, o final é só os dois olhando, meio que um não olhando, falando, beleza, meio que... Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas eu acho que, tipo, eu aceito o que você quiser, alguma coisa assim. Enfim, mas eu sei que acaba com os dois se reconciliando e dando um beijo. E aí, acabou a temporada. Eu olhei e falei... Isso acabou simplesmente com eles dando um beijo. Eu queria mais coisa, sabe? Eu queria mais coisa. Eu acho que a gente podia ter um final um pouco melhor aí pra essa temporada. Um episódio terminando de uma forma melhor. Eu sei que os episódios de Ninguém Quer, eles são episódios curtos, mas assim, podia ter estendido um pouquinho, sabe? Não sei, na verdade eu não sei o que eu esperava que tivesse depois disso, mas eu esperava que acontecesse alguma coisa, não que tivesse terminado ali. Enfim, eu gostei dessa temporada de Ninguém Quer, mas realmente pra mim, eu assistindo o último episódio, eu olhei e falei, cadê? Cadê o resto? Cadê o resto da temporada? Cadê o resto da história? Enfim, gostei, quero muito uma terceira temporada aí de Ninguém Quer, porque essa série é muito gostosa. Ai, tem muitos assuntos legais, ela é levinha, a gente se diverte, ele fica com o coração quentinho. Então, ela é ótima. Quero saber o que você achou aí, se você já assistiu a segunda temporada de Ninguém Quer, o que você achou. Deixa pra mim nos comentários. A gente vai falar muito por aqui ainda sobre Wicked, sobre Stranger Things. Então, pra você não perder mais nenhuma novidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.